Bom dia pessoal, e aí, tudo jóia com vocês? Dando sequência, né, aos nossos conteúdos, nós vamos estar vendo hoje algo que é diferente do que a gente vinha vendo até então, do ambiente urbano, de urbanização, de problemas ambientais urbanos. Vamos estar trabalhando com atividades agropecuárias, né? Então é tudo que envolve o rural, tudo que envolve a produção que vem da agricultura, da pecuária, certo? Essa é a proposta desse capítulo para vocês. Então, muito bem, essa fotografia aí é de um drone, tá? Mas ao longo da apresentação vocês vão ver que o porquê, né, de estar mostrando essa fotografia, porque na verdade nós vamos estar vendo nesse capítulo o que se produz de mais atual na agricultura, certo? E o drone ele é muito importante para fazer planejamento, certo? Então, o que é que a gente tem aí nesse primeiro tópico? Primeiro, que os agrotóxicos, né, passaram a ser bastante utilizados na agropecuária, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, tá? E atualmente ele movimenta um mercado de lucro muito grande e que esses produtos, né, atualmente há vários debates de que ele gera aí alguns impactos ambientais, certo? Então o livro de vocês traz isso bastante. Que configurações seriam essas, né, desse espaço agrário no mundo contemporâneo? O que é que ele tem de característica interessante? Em 2010, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, divulgou, né, que a população rural, isso a nível mundial, ela tinha ultrapassado a população urbana, certo? E essa evolução, obviamente, que ela não se deu de forma homogênea em todos os lugares, né? Não foram todos os lugares que se urbanizaram em um momento só, a gente já viu isso, tá? Enquanto que em alguns continentes a população não chega a 1/3 a população rural, em outros ela já é majoritária, tá? Então isso vocês, se quiserem ver, é importante que vocês observem lá aquele gráfico, uma tabela, na verdade, que tem na página 6. Então tem um quadro lá bem interessante que vocês podem estar acompanhando isso, certo? Então aqui é bem interessante, né, mostrando a evolução da população urbana e rural a nível mundial, certo? E veja que 2010 é realmente um marco, né? Veja que em vermelho é a população urbana e em azul é a população rural, certo? Isso aí pegando de 1950 para cá, que é o período pós Segunda Guerra Mundial, certo? Então, as atividades agropecuárias, elas estão no setor primário, certo? Isso pensando do ponto de vista da economia, tá? Existe aí uma relação da sociedade com a natureza, né? Porque nós estamos falando de agropecuária, é tudo que produz na terra, no solo, certo? Essa produção primária. Então envolve a natureza e também a sociedade que necessita desses alimentos, certo? A organização dessas atividades se dão de formas diferentes nos variados países, tá? Então, o que se produz, por exemplo, aqui no Brasil, não necessariamente é a mesma coisa que se produz nos países da Europa, e isso por diversos motivos, seja ambiental, né, o físico ambiental, a tecnologia disponível, os hábitos alimentares, a comercialização, a cultura influencia também. Então você vai ter aí uma série de fatores que influencia para isso, certo? Essas fotografias é só para mostrar a vocês a diferença de uma grande propriedade, né, que tem uma estrutura para produção, e de uma propriedade familiar, tá? Então, ao longo da aula também a gente vai ver nos pormenores o que é a diferença dessas duas, certo? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a origem, né, do desenvolvimento dessas atividades agropecuárias, desde a época da população, quando a população ainda era nômade, né, e com o desenvolvimento das atividades agropecuárias, né, ela teve um papel muito importante aí na sedentarização da humanidade, ou seja, a população começou a se fixar em alguns lugares
e principalmente aproveitando as várzeas de rios, as margens de rios, que é onde também tem as terras mais férteis, certo? Então, com isso a população passa, né, a se fixar em determinados lugares, e nós vamos ter aí as primeiras populações, né, o pessoal da Mesopotâmia, né, e os egípcios também foram os primeiros. E aí o domínio das técnicas, ela surge aonde? Na primeira Revolução Industrial, certo? Eu estou fazendo assim um apanhado histórico de maneira bem rápida para vocês, tá? E isso no século XVIII, né? A primeira Revolução Industrial. E aí o tempo vai passando, né? O capitalismo vai aparecendo. Então nós temos aí a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde a agropecuária, né, acabou sendo aí subordinada aos interesses capitalistas, certo? Então, a produção do campo, ela passa a ter o objetivo de acumular riqueza, certo? E nas Américas, por exemplo, onde inclui o Brasil, nós vamos ter grandes cultivos de monocultura, né? O que seria monocultura? São grandes espaços, grandes áreas com a presença de apenas uma cultura, por exemplo, seja soja, seja cana-de-açúcar, seja o café, certo? Não é onde predomina um tipo só de atividade, tá? Existe também aí a presença, muitas vezes, nessas grandes plantações de monocultura, né? O trabalho escravo. Isso, lembrando que a gente está falando da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, certo? E aqui, né, vamos ter aí com a Revolução Industrial, essas relações ela começam a mudar, né? Então há a necessidade de mais trabalhadores na cidade, por exemplo. Então aí foi havendo uma passagem, né, de trabalhadores rurais para o campo, ou melhor, para a cidade, que é o processo que a gente chama de êxodo rural. E isso se aprofunda principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E na sequência a gente vai ter em 1970 a Revolução Verde, certo? E essa Revolução Verde está aí, veio com ela a chegada das mais recentes tecnologias utilizadas no ambiente rural, certo? O que seria, né, essa Revolução Verde? De fato, é onde os países aí, isso começa em 1950, após a Segunda Guerra, e se intensifica em 1970, certo? Com uma proposta, né, inicial de resolver o problema da fome no mundo, aí há essa modernização do campo, com o objetivo de cada vez mais produzir mais, certo? Mais alimento, né? Nesse caso, e a tecnologia ela permite que essa produção ela aumente, mas aí a gente teve também um aumento do uso de agrotóxicos, por exemplo, certo? De adubos químicos, de sementes selecionadas, né? E da preparação para o solo também, certo? Então aqui é um exemplo, tá? De um trabalhador que ele está utilizando, né, algum tipo de adubo químico, né, na sua plantação, enfim. Essas outras fotografias aqui, elas mostram a vocês, por exemplo, o cuidado que se deve ter com o solo. Então, nessa primeira fotografia eu vou ter aí processos erosivos, né? Então, quando você utiliza esse solo e não cuida bem dele, isso no ambiente rural, esses processos aí de abertura do solo, eles são muito comuns. E do outro lado aí a gente vai ter a utilização, por exemplo, de agrotóxicos, né? Quando isso é de maneira muito... Quando é utilizado além da conta, também gera aí um determinado impacto, certo? Então o que é que nós tivemos aí de especial nessa Revolução Verde? A substituição, por exemplo, de cultivos tradicionais, né? Mas na sequência a gente vai ter também a diminuição da biodiversidade. E o que seria essa diminuição da biodiversidade? A diminuição tanto dos animais quanto da diversidade das plantas também, tá?
E o livro de vocês também traz que a Revolução Verde, né, ela tinha o objetivo de acabar com a fome, mas aí ela não foi capaz de combater isso a nível mundial, certo? Em função de quê? Em função das desigualdades, né, que existem, principalmente as desigualdades sociais, tá? E o problema da fome, ele está associado não à quantidade de alimento que existe, mas sim à sua distribuição, certo? Então isso é algo que fique bem importante para vocês nesse primeiro momento, certo? Então, passando aqui, nós temos um mapa, tá? E esse mapa, ele mostra para vocês a distribuição, né? Do maior ou menor nível de alimento que existem no mundo. Então, as regiões em mais laranja ou mais vermelhos são situações mais graves aí em relação à distribuição de alimento, né? E a gente observa que é justamente no continente africano, certo? Bom, gente, por hoje é só, tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e qualquer dúvida é só comentar lá no Google Sala de Aula, certo?